preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. Vamos cantar juntos quando eu te vejo. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. e essa é a nossa canção. Só quero ver você. 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 Levante o volume da sua voz, diga. Só quero ver você. 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 E poder te contemplar. Poder te contemplar. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Sim, eu quero olhar na face de Jesus. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Levante suas mãos. Espírito Santo, abre os nossos olhos para ver a beleza de Jesus, Filho de Deus, Cordeiro e Leão, como nós chamamos. Levante suas mãos, vamos cantar. Só quero ver você. 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 Só quero
as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Seu amor vir sobre nós. Deixa o seu amor vir sobre nós, Jesus. Jesus, nós Glória a Deus, boa noite. Estamos mais uma vez nesse Tadel abençoado, né? Estamos hoje aqui para ministrar a parte 2. Semana passada no Tadel nós ministramos a parte 1 do tema O Valor de um Bom Discipulado. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a parte 2, tá bom? E o texto que eu quero citar para vocês é em Lucas, capítulo 15. Lucas 14, versículo 25. O serviço de Cristo exige abnegação. O Senhor Jesus diz assim, ó, grandes multidões o acompanhavam. Note isso, grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para a construir, para que não suceda que, tendo lançado os alicerces, não a poder acabar. Todos os que o virem, zombe dele. Aqui o texto fala bem claro que grandes multidões seguiam ao Senhor Jesus. Por onde ele ia, grandes multidões. E ele se virava para aquela multidão, se virou para aquela multidão e deixa bem claro, se alguém quiser vir a mim, e não aborrecer seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então nós sabemos que há um preço, né? Há algo a se pagar para você ser um discípulo de Jesus. Você não é apenas estar no meio da multidão, não é apenas ouvir sobre Jesus, ver o mover, né? Tem que ser discípulos. E ele diz que tem que, em outras palavras, ele está dizendo aqui sobre o mandamento que diz. Qual é os dois mandamentos?
que se resume toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, sobre todas as coisas está aí sobre todos e sobre a sua própria vida, sua própria vontade, seu próprio querer, né? E também amar o próximo como a si mesmo. Então se resume todos os mandamentos. E para ser um discípulo de Jesus, tem que realmente ter o amor por Deus. O amor por Deus. Ser discípulo exige abnegação. Agora, você já parou para pensar em você não ser um discípulo de Jesus? Tem um preço, né, muito caro, de certa forma. Temos que realmente aborrecer a nossa própria vida, não fazer a nossa própria vontade, não viver para o nosso eu, mas viver para o Senhor, né, acima de qualquer coisa. Então é um preço. E seguia ele. E ele disse que quem quiser vir após mim, ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. E me siga. Então temos que seguir a Jesus. É um preço. Mas você já pensou, se você não for um discípulo de Jesus? Se você não for um discípulo de Jesus? Então, existe, quando nós falamos o valor de um bom discipulado, nós estamos falando dos benefícios, né? Todo mundo quer ser bem discipulado, todo mundo quer ser bem cuidado. Então existe benefício. Discipulado, como nós falamos da última vez, é amor, cuidado e proteção, né? Mas não para por aí, né? E hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso. O discipulado, ele é uma via de mão dupla. Ele é uma via de mão dupla. Você realmente tem que... Existem os benefícios, tem esse valor, os benefícios do discipulado, né? O valor em termos de benefício daquilo que você vai receber, como o apóstolo Pedro, ele estava... qual foi o benefício? Ele realmente, como nós citamos semana passada, em Gênesis 1:2, que a terra estava sem forma e vazia, havia escuridão, mas o Espírito de Deus pairava. Então, quando Deus falava, haja luz, o poder de Deus veio sobre a terra e, né, Deus criou essa beleza que é o mundo, essa beleza que é a natureza, essa beleza que somos nós, que é a criação de Deus. Deus criou todas as coisas do caos, chamou a existência aquilo que não existia, através do poder de Deus, através do Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou para os seus discípulos, assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, esse poder, esse dunamis do Espírito Santo, ele trouxe do caos, do nada, do vazio, ele criou, ele passou a existir esse céu lindo, essa natureza linda, tudo que nós temos aí para usufruir. Então, através do poder do Espírito Santo, da palavra do Senhor Jesus, de olhar para Pedro também, era vazio, né? Ali, Pedro teve um encontro com o Senhor. Pedro disse, quando ele disse, afaste de mim que eu sou pecador, né? Ali não tinha, ele olhou e não viu realmente qualidade, não viu potencial, não viu, só via realmente, eu sou pecador, afasta-te de mim. Aí o que Jesus disse? Olha a palavra de Deus, olha a palavra do Senhor Jesus. Não temas, de agora em diante vocês serão pescadores de almas. Aquela palavra lançada sobre aquele discípulo, né, tirou dele o objetivo, o outro propósito é ativar o máximo potencial do seu discípulo. Então, quando o Senhor Jesus falou para Pedro e para aqueles discípulos, não temos, de agora em diante vocês serão pescadores de homens, ele estava lançando aquela palavra, aquele dunamis na vida deles e eles aceitaram. Então, foi um benefício que ele recebeu, o valor, o benefício, aquilo que eles realmente usufruíram na vida deles. E olha que o Pedro se tornou através do discipulado.
Mas quando se fala em valor, né, o valor é um preço. Qual é o valor? O que você está disposto a pagar? Se você realmente, você vai pagar um preço pelaquilo que você quer. Você vai pagar um preço pelaquilo que você deseja, né? E quanto maior for o preço, se é aquilo que você deseja, não se importa, você vai pagar. Então, qual o valor de um bom discipulado? Qual o valor que você está disposto a pagar? Eu lembro aqui de Elias e Eliseu, né? O Eliseu era um discípulo de Elias, e o Elias tinha uma unção poderosa. E o Eliseu, que era discípulo, ele queria aquela unção. Ele queria aquela vida de Deus, aquele poder de Deus, aquele dunamis de Deus. E ele disse, olha, o que você quer? Ele disse, eu quero porção dobrada. Aí o Elias disse para ele assim, dura coisa você pediste. Dura coisa. Olha o preço que ele tinha que pagar. O Elias pagava um preço muito alto. E o Eliseu, o discípulo, foi mais além de dizer, eu quero isso dobrado. Então, dura coisa você pediste. Mas se você me ver, realmente, se você me ver quando o Senhor me levar, você vai receber isso. E a Bíblia diz que para onde ambos caminhavam juntos. Ambos caminhavam juntos. Como é que você quer o benefício de um bom discipulado e você não quer caminhar junto? É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Se vocês querem ser meu discípulo, aborreçam tudo, aborreçam a própria vida e me sigam. Se vocês quiserem. E realmente o Pedro quis. Ele quis tanto, que nós vamos falar mais sobre isso, que ele seguiu as instruções, ele pagou realmente o preço, né? Ele valorizou e ele deu resposta. Então, o Eliseu queria tanto, ele disse, caminhavam ambos juntos. Quando o Elias disse para Eliseu, olha, o Senhor mandou ir para Betel, fica aqui. Ele disse, não, eu vou contigo. O Senhor me mandou ir para Jericó, fica aqui. Ele disse, não, vou contigo. E a Bíblia fala claramente, eles seguiram ambos juntos, né? Eles seguiram ambos juntos. Em 2 Reis 2, 3:10 fala sobre isso, né? Eles seguiram ambos juntos, foram juntos. Então, qual o preço que você está disposto a pagar? Você quer? Se você quer, você vai estar junto. É o que o Senhor Jesus está falando. Você tem que aborrecer a sua própria vida, aborrecer o seu próprio querer pelaquilo que você quer. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Num determinado período lá, alguns, porque presta atenção, quando Jesus esteve aqui na terra, ele mais ou menos conviveu com 3 tipos de pessoas, que eram pessoas que faziam parte da multidão. Aqui ele diz que uma grande multidão acompanhavam ele, a multidão seguia Jesus, tinha os seguidores de multidão, tinha os seguidores ocasionais e tinham os seguidores discípulos. E para a multidão, o Senhor Jesus começava a contar aquelas parábolas. Quando ele chegava em casa, a Bíblia fala que os discípulos chegaram até eles, em Lucas 8:10, eles chegaram até eles e disseram, por que o Senhor fala em parábolas para eles? E Jesus falou lá, conversando com eles, e aí ele disse, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Para a multidão se fala em parábolas. Para os ocasionais, Jesus falava bem ali correto, porque às vezes era aquela oportunidade que Jesus tinha. Por exemplo, para o jovem rico lá, Jesus foi na ferida. Por quê? Porque era um seguidor ocasional, era alguém que tinha uma admiração por Jesus, mas não queria seguir Jesus. E esses seguidores ocasionais, Jesus ia logo na lata, dizia é assim e assim. A multidão, ele dizia, vocês têm que se tornar discípulos.
vocês têm que aborrecer isso, vocês têm que mudar a vida de vocês têm que seguir, e começava a dar instruções. Por isso ele fala o Sermão do Monte, ele dando instruções às multidões. E é interessante que às multidões o Senhor manda os discípulos, que é outro tipo de seguidor, que é onde o sapato aperta, onde realmente o parafuso é acochado. Mas qual o benefício? É o benefício que vocês vão ter, Lucas 8:10, a vós outros discípulos. Se você é discípulo de Jesus, você que está me ouvindo, a vós outros é dado conhecer os mistérios de Deus, as revelações de Deus vão vir sobre você. O preço é alto para se pagar? O preço é grande? A cruz muitas vezes é pesada? A pressão muitas vezes é grande? A cobrança? Mas a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos tem revelado pelo seu Espírito Santo. A nós vamos conhecer. E a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo para que nós possamos conhecer o que nos é dado por Deus gratuitamente. Aqui é onde nós vamos andar junto com o Senhor, sermos um com Ele, né? Ambos andavam juntos. Você andar com o Senhor, se une com o Senhor e será um espírito com Ele. Mas falando aqui do discipulado, de alguém que dá uma cobertura sobre você, de alguém que vai te instruir, de alguém que vai te ensinar, de alguém que vai te amar, mas saiba que é alguém que Deus colocou para você, que vai te corrigir, vai corrigir as tuas rotas, vai ser, como eu falei antes atrás, vai ser o teu oftalmologista, vai dizer: você está errando aqui, você não está enxergando direito aqui, alguém que vai estar ali de fora, te dando uma direção melhor, né? Um discipulador, uma pessoa que realmente vai se relacionar, você vai andar junto. Não tem como, tem gente que quer ter o benefício de um discipulado, mas não quer andar junto. Tem gente que quer ter o benefício, mas não valoriza o discipulado. Como é que você não valoriza? Quando é que eu não valorizo? É quando eu não tiro tempo para isso. O Senhor Jesus disse que quer ser meu discípulo, deixa tudo e me siga. Se você quer ser discipulado, você tem que tirar tempo para isso, você tem que valorizar. Você tem que correr atrás. Mesmo que o Elias esteja dizendo: fica aqui, não, vou contigo. Não, eu vou. Sabe, eu já tive na minha vida, mais ou menos, acho que uns 3 ou 4 discipuladores. O discipulador que tem mais tempo na minha vida é o nosso pastor Roberto, meu pastor Roberto e pastora Tânia, com a minha esposa, né? Mais tempo. Mas teve uma época que eu tive na minha cidade um discipulador, e quando a gente reuniu a primeira vez, ele disse assim para mim: como é que eu vou te discipular se você tem mais conhecimento da Bíblia do que eu? Aí eu disse: não importa, porque discipulado é transferência de vida, é aprendizagem, mas é também um relacionamento, é uma amizade, ambos andar junto. O meu discipulador me ensina, o meu discipulador me corrige, mas eu também, com a intimidade, com o relacionamento, nós trocamos muitas ideias, muitos conhecimentos também, né? Às vezes a gente vai estar aconselhando o nosso discipulador, ele também é um ser humano, ele passa problema, ele tem dificuldade. É aí onde realmente vai realmente prevalecer o respeito, a lealdade. Nós não podemos, deixa eu lhe falar, nós não podemos perder a divindade. Vou te dar um exemplo. Quando é que eu perco a divindade? Quando é que eu perco a divindade? Eu vou te dar um exemplo, o Judas Iscariotes. Eu posso ser mais audacioso e dizer aqui que o João Batista, ele
quase perde a divindade. Em que sentido? Mas não perdeu. Não perdeu. Porque ele recebeu de Deus uma instrução de ser consagrado. João Batista, depois eu falo do Judas. João Batista, ele recebeu a instrução de Deus de consagração. Ele era um nazireu. Ele não devia tocar em morto. Ele não devia beber bebida forte. Né? E ele não deveria ser consagrado totalmente, separado, nazireu. Em jejum, pode ver que a comida dele era gafanhoto e mel silvestre. E ele vivia consagrado no deserto. Aí aparece Jesus. Jesus, ele jejuou 40 dias. O João, ele viveu uma vida no deserto. Jesus jejuou 40 dias, aí volta para a cidade. Logo mais lá na frente, ele até falando para aquela geração, chamando de geração incrédula, né? Ele disse: João Batista veio não comendo e nem bebendo, e vocês diziam que ele era ele tinha demônios. O Filho do Homem veio comendo e bebendo, vocês dizem que é um glutão, mais ou menos isso aí. Então, João Batista veio nessa consagração. Aí Jesus vem depois como Filho de Deus, como Deus, Filho de Deus, jejua lá 40 dias, no deserto. Aí vem, aparece a primeira coisa que transforma a água em vinho. E o consagrado lá não podia nem beber vinho, né? Não podia beber bebida forte. Aí Jesus faz aquele milagre. Jesus vivia, com certeza ele comia, ele bebia, ele tinha muita, a gente vê muito Jesus comendo com os discípulos, fazendo comunhão e tudo e tal, né? Até na praia lá, quando os discípulos tinham aquele peixe assado. Então quando Jesus ressuscitou ali com os discípulos, ele disse: tem alguma coisa para comer? Então ele comeu um peixe. Então Jesus tinha muito isso. E o João, consagração. Só que quando Jesus veio, logo que ele batizou Jesus, né, e ouve aquela voz, tudo, e até ali ele estava, beleza, vendo o divino, né? Ele disse: aquele que vem depois de mim tem contudo a primazia, eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, né? Eu batizo com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então o divino estava muito forte nele. Mas quando ele começou a se deparar com algumas situações, e vendo ali Jesus, ele começou a ter... Por que eu digo que ele começou a ter dúvida? Porque ele manda perguntar depois para Jesus, né? A primeira coisa é que na vida dele, o Jesus começou a aparecer, que era o ministério dele, agora chegar, ele era um precursor, e ele entendeu isso. E quando disseram: João Batista, aquele que tu batizou, a multidão está indo atrás dele. Ou seja, a multidão deixou de ir atrás de João Batista, agora começou a ir atrás de Jesus, né? A unção estava sobre Jesus. E as coisas começaram a ficar difíceis para o João Batista. Ele foi preso, agora está lá encarcerado. E quando ele está lá, perto de ser morto, também a fé dele, o divino, ele está perdendo o divino, e ele manda perguntar para Jesus. Só que ele mandou perguntar para a pessoa certa: és tu mesmo ou devemos esperar outro? Jesus fez um milagre ali, tudo, e disse: diga para João Batista que os cegos veem, paralíticos andam, né? Os leprosos são curados. Bem-aventurado aquele que não achar em mim pedra de tropeço. Ou seja, não perdeu o divino. Quando você perde o divino, e João Batista ficou firme na fé, ele perguntou para a pessoa certa. Quando você perde o divino, de olhar para o seu discipulador, como é que você perde o divino? É quando você começa a olhar para o seu discipulador e começa a ver as falhas dele, começa a apontar as falhas dele. Mas eu pensei que era assim, eu achei que era assim, o achismo e tudo e tal. Ele que começa a ver defeitos. João Batista podia ver defeitos em Jesus, mas ele não perdeu o divino, ele foi lá. Às vezes você tem dúvida com o seu discípulo: não sei, eu acho que ele não está com raiva de mim, eu acho que não quer. Vá lá e converse com ele, pergunte: é assim mesmo
ou devo trocar de discipulador? Sei lá, ser mais, né, é assim mesmo, mas você não pode usar da desculpa de perder o divino e você começar a falar agora negativo, você falar negativo do seu discipulador, você falar negativo do seu pastor. Por que eu digo perder o divino? Porque a palavra de Deus diz: todas as vezes que fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim me fizerdes. Então, quando nós olhamos para os pequeninos, quando olhamos para os irmãos, quando nós olhamos para os nossos discípulos, nós estamos vendo Jesus neles. Todos os discípulos não são nossos discípulos, são discípulos de Jesus. Todos os pequeninos, quem fizer tropeçar um desses meus pequeninos, é a mim que estão fazendo. Jesus disse mesmo assim, quando vos receberem, a mim estão recebendo. Quando eles rejeitarem você, a mim estão rejeitando. Então, o Senhor Jesus disse que aonde estiver, eu fico pensando assim, olhando sobre olha o poder que tem o discipulado. 2 discipulados ali, eu estou no meio deles. Reunir em nome de Jesus, né? O Senhor está no meio ali para curar, o Senhor está no meio para transformar, o Senhor está no meio para abençoar. Então, querido, não perca o divino. João Batista quase ali, mas perguntou para a pessoa certa. Pergunte, se você tem algum problema, pergunte para a pessoa certa. Vá se resolver com a pessoa que você tem problema. Não fique pensando um monte de coisa. A Bíblia diz, se teu irmão pecar contra ti, vai com ele só. Pergunta para ele. Pergunta para ele. Como João Batista fez com Jesus. E resolveu o seu problema. Toda a dúvida caiu por terra. Os discípulos, quando Jesus começou a ensinar a multidão, os discípulos, muitos da multidão, muitos discípulos também que estavam ali perto, que outros que acompanhavam ele mais tempo, né, começaram a sair. Jesus vira para os discípulos: e vocês vão querer também me abandonar? Os discípulos: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? É difícil uma vida de discípulo? Mas para onde eu vou? É difícil a vida cristã? Mas para onde você vai? Para onde? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor. Muitas vezes pode ser duro, pode, mas essa dureza é como, a Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Martelo quebra. Os nossos corações são enganosos. O meu coração, o seu coração enganoso, precisa da palavra de Deus para quebrar esse coração enganoso, tirar toda a cegueira espiritual, tirar toda. O Senhor Jesus disse que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então nosso coração precisa ser escancarado. E quando nós escancaramos ele no discipulado, quando nós falamos, o nosso discipulador vem, né, com bálsamo, vem com bálsamo, vem também com aquela primeira que arde, né, aquela correção, aquele acolchozinho ali, mas é para o nosso bem, é para o nosso bem. Aí voltando aqui, o Judas deixou de ver Jesus, o divino, começou a reclamar, começou a se isolar, começou a ser independente. Ele começou a se isolar, começou a ser independente, e com isso ele foi perdendo o divino. Ele tinha ideias fixas, mentalizadas na sua mente. Começa na mente. O Judas começou, a Bíblia diz no livro de Atos que ele se transviou, ou seja, ao caminho aqui ele se desviou, ele se desviou e se transviou. Então, começou na sua mente. Começou, sabe o quê? Como é que começa esse perder? Você é uma pessoa, deixa eu falar, você é uma pessoa que assume responsabilidades.
Se você for olhar em qualquer curso que tem, eu nunca fiz coach, nunca fiz aquilo outro, mas eu vejo muitos, né, na mídia, acompanho bastante essas coisas, e a principal das coisas, dos conselhos, é assuma responsabilidades. Assuma responsabilidades. Quando você assume a responsabilidade, você olha e você assume seus erros. Quando você coloca os seus erros em alguém, quando você culpa alguém, você está jogando para alguém as suas responsabilidades. Quando você assume, você passa a resolver o problema. Quando o Davi pecou, e o Senhor disse, você pecou, você fez isso e aquilo através do profeta Natan, o que ele disse? Ele assumiu a responsabilidade, eu pequei. Quando ele disse, eu pequei, o Senhor disse, mas foi perdoado o teu pecado. Não culpe os outros, não arranje sempre uma desculpa, como isso é adâmico, isso no ser humano é adâmico. Quando Deus corrigiu o Adão, ele disse, Senhor, foi a mulher que tu me deste. A mulher disse, Senhor, foi a serpente. A serpente não tinha mais para quem dizer, para quem culpar, né? Então, mas em Adão nós vamos fazer isso. Se você arranja desculpa, se você só culpa os outros, se você só arranja defeito, se você só vê o negativo, você está agindo como Adão. Foi a mulher, não, a culpa não foi minha, Senhor, foi a mulher que tu me deste, foi a culpa da mulher e sua, Senhor. E a mulher foi a serpente, em outras palavras, que tu criaste, colocando a culpa em Deus. Mas quando você assume a responsabilidade, você começa a resolver os seus problemas. Deixa eu te falar aqui, o Judas, quando ele não assumia a responsabilidade, ele tinha ideias fixas, ele andava pelo seu próprio caminho, segundo o curso deste mundo, como a Bíblia fala, seguindo conforme a potestade do ar. Ele tinha, a nossa mente nós devemos ter muito cuidado, porque os nossos pensamentos, é nós que permitimos, e pode ser influência do príncipe da potestade do ar. Então, Satanás trabalhava aqui, e o Judas permitia aquilo na mente dele, e começou a perder o divino. Depois, quando ele olhou para Jesus e começou a perder o divino, ele começou realmente a se atropelar. Se você assumisse a sua responsabilidade, é o primeiro passo. O Judas, ele tinha o melhor discipulador que alguém podia ter. Ele tinha o discipulador mais amoroso, justo, fiel e verdadeiro que alguém podia ter. Judas tinha. Mas mesmo assim, Judas tinha o melhor pastor, o melhor amigo. Mas sabe, muitas vezes quando Jesus corrigia, ele estava tão cego nos seus planos, no seu querer, nas suas próprias raízes, né? Nas suas próprios pensamentos, própria vontade. Quando Jesus várias vezes corrigia, Jesus disse, olha, quando eles falaram sobre quem vai ser o maior, Jesus disse que tínhamos que tornar como criança. Quando eles falaram, olha, para que esse desperdício, essa mulher quebrou aquele perfume, isso aqui poderia ser dado aos pobres. Olha que palavra bonita, né? Isso aqui, que exagero, não pode estar fazendo isso aqui poderia, olha as boas intenções, mas a Bíblia diz que ele era ladrão, aquilo só era blá 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 blá. Jesus sabia, Jesus conhecia, né? Então ele tinha, quando você realmente não quer ser transparente, quando realmente você não quer se abrir para o seu discipulador, você não quer ser transparente, você não quer reconhecer os seus erros, você vai sempre achar um culpado. Você vai sempre jogar para alguém ou para Deus, menos para você. E lamentavelmente, o erro vai continuar aí. Se Deus não tiver misericórdia, só Jesus na causa. Então existem benefícios são vários de um bom discipulado.
Quais são esses benefícios? Vamos ver aqui o apóstolo Pedro. Mas lembre-se, existem benefícios, né? Mas existe o preço. O Pedro, além de ser amado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor, admoestado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, ele foi corrigido, ele foi confrontado. Jesus, quando ele estava entre a multidão e quando ele estava só com os discípulos, ele ensinava, ele corrigia, ele pregava o reino de Deus, ele pregava sobre arrependimento, ele pregava sobre os ensinos, sobre princípios, né? Em Mateus 5, no monte ali, o sermão do monte, tem princípios extraordinários, né? Ele resolveu problemas, os discípulos queriam um ser maior do que o outro, quando estava aquela confusãozinha, Jesus entrava com a palavra. Jesus, olha, quem quiser ser o maior entre vocês tem que ser o menor, quem quiser ser o maior tem que servir. Quando Jesus tirou a sua roupa, colocou a toalha e lavou os pés dos discípulos, estava dando uma lição de humildade, né? Que ali para Pedro, tudo e tal, estava falando também. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, que Pedro disse, Senhor, jamais lavará meus pés. Ele disse, Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo, Pedro. E Pedro disse, Senhor, então me lava o corpo todo, mas eu quero é o Senhor. É a mesma coisa daqui. Se você quiser ser meu discípulo, você tem que aborrecer isso, você tem que aborrecer aquilo, aborrecer a própria vida. É difícil, Senhor, mas eu quero o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é tudo que eu tenho. Eu quero ser salvo, eu quero ser salvo, eu quero ser salvo. A Bíblia diz, se os teus olhos te faz tropeçar, arranca. Se a mão que leva ao pecado, arranca, abandona, aborrece, rejeita tudo, mas você quer o Senhor. Pai, eu tenho vergonha de falar os meus erros, eu tenho vergonha de reconhecer, eu sou assim, mas você, por amor a esse Jesus, por amor à sua salvação, por amor ao céu, por você não querer ir para o inferno, mas você querer ir para o céu, você querer morar no céu, você vai abrir, você vai colocar tudo diante do Senhor, diante do seu discipulador, mas você vai servir o Senhor. Para onde irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, Pedro disse, lava-me, Senhor, não só os pés, mas lava-me o corpo inteiro. Aí Jesus disse mesmo assim, Jesus falou assim, vós já estáis limpo. Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Em outro texto lá atrás, Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Se eu não me engano, João 15, ali da videira verdadeira, sobre permanecer. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. E ali ele disse, olha, quem já se banhou não se necessita senão lavar os pés. Então nós precisamos nos arrepender, nós precisamos deixar que o Senhor nos lave, que o Senhor lave os nossos pés, que o Senhor nos perdoe a cada dia. Nós precisamos nos arrepender a cada dia, estar servindo ao Senhor em novidade de vida, como a palavra de Deus diz. Então você é um seguidor de Jesus, você está no meio da multidão. A multidão, ela só quer ver milagres, a multidão, ela só quer ver sinais, e a multidão, ela só quer experimentar o mover. Jesus curou aquela alegria toda, mas na hora do discipulado, ela você quer estar no meio dos ocasionais, que vem quando quer, quando dá vontade, quando você achar que deve. Aí quando você ouvir uma palavra de arrependimento, uma palavra de cruz, uma palavra de renúncia, você diz, isso aqui não é para mim. Quando você ouvir que você tem que ser discipulado, quando você ouvir que você tem que prestar conta, quando você ouvir que você não pode viver da maneira como você quer, aí você você é um ocasional ou você quer ser um discípulo? O benefício de ser um discípulo é que a vós outros é dado conhecer o reino dos céus, os mistérios de Deus. Deus vai se revelar para você. Então, deixa eu passar aqui rapidinho, característica de um bom discipulado. Valorize o seu discipulado. Respeite o seu discipulador, não perca o divino. Aguenta a pressão.
Que pressão é essa? O Pedro, olha aqui rapidinho sobre o Pedro. O Pedro, quando Jesus encontrou com ele, ele disse: ai de mim, porque sou pecador. Aí Jesus restabelece ali, maximiza o potencial dele, você vai ser pescador de homens, não temas. E agora o Pedro, aquele talmidim, como falei na semana passada, ele foi rejeitado para ser um talmidim. Agora, ele encontrou um mestre, que escolheu ele para ser um discípulo, para ser um talmidim. Então ele agora tem a oportunidade de mudar a sua vida, de ser um discípulo, Aí sabe o que ele fez agora? Ele saiu lá do desprezo, aí veio, é como se ele entrasse agora na escola de discípulo, na escola dos talmidim. E o Pedro, como um bom discípulo, eu quero os benefícios, eu quero o Senhor Jesus, ele foi para a primeira cadeira, bem para frente ali. Quando Jesus falava alguma coisa, quando Jesus disse mesmo assim, quem dizem por aí que eu sou? Depois de ele ouvir muitos ensinos, aí tá, Jesus começou a fazer pergunta: quem diz por aí que eu sou? Aí, olha, uns dizem, a multidão dizem que tu é João Batista, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és profeta. E vocês? O Pedro na primeira carteira pulou, na primeira cadeira: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olhou para ele: bem-aventurado Pedro, e é isso aí, meu discípulo, meu talmidim, você, cara, você está entendendo, beleza, bem-aventurado porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pedro, tu é uma bênção, Pedro, você está respondendo. E o Pedro se empolga, né? E daqui a pouco as coisas começam a andar, os discípulos começaram a querer um ser melhor do que o outro. Imagina, né? O ciúme que gerava naqueles discípulos ali, quando as coisas começaram a se organizar, dar certo, né? Aí Jesus ia para tal lugar, ele só levava 3 com ele: Pedro, Tiago e João, e os outros ficavam. Como ficavam aqueles que não iam com Jesus para todos os lugares? Jesus, quando foi ressuscitar a filha de Jairo, levou só 3. Isso tem muitas explicações dentro. Jesus estava querendo ensinar para aqueles discípulos, que ele ensinava, né, fazendo, e também porque ele queria um ambiente de fé. E aqueles 3 ali arrojados eram os 3 discípulos que estavam ali realmente, né, querendo e tudo. Então Jesus tinha seus propósitos. Tem aqueles 3 principais ali, né? E como ficavam os outros? Aqui é onde entra a maturidade, e o discipulado é importante. Quando Jesus diz, aí Jesus se encontra com eles, depois eles estão, quem vai ser o maior, quem vai ser o menor, aquela coisa e tal. Aí Jesus diz: olha, nos governos, nos reinos, os maiorais governam sobre mando. Aqui não é assim. Aqui, quem quiser ser o maior tem que ser o menor, tem que descer. Então Jesus começou a corrigir os seus discípulos da sua alma, da sua baixa autoestima. Quem vai ser o maior? Não, sirva. Então Jesus começava a corrigir. E o Pedro ali começou a se empolgar, né? Começou a receber muita unção. Aí você chega e começa a receber muita unção. Daqui a pouco, você como discípulo começa a aprender com o mestre. Aí daqui a pouco já quer ser melhor do que o mestre. Aí o mestre está dizendo assim: olha, é necessário a palavra de Deus se cumprir em mim. Convém que eu suba para Jerusalém, e lá eu serei morto, eu ressuscitarei no 3º dia. O discípulo que estava na primeira cadeira ali, querendo ser mais inteligente do que já o seu mestre, olha a alma aí, olha as emoções aí. Aquele que não era nada, agora já estava querendo ser melhor do que o seu discípulo, seu discipulador. Aí ele vira para o seu discipulador e diz: não faça isso, tenha compaixão de ti, não faça isso. Jesus vira para ele assim, o discipulador, e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Me diga uma coisa, você como discípulo, você aguentaria um negócio desse? Ser chamado na sua cara de Satanás? Para trás de mim, Satanás. Pedro aguentou essa pressão. Mais na frente, o Pedro,
O Jesus disse, olha, convém que ele subisse, e ele ia ser, ele poderia ser preso, tudo. Aí o Pedro na primeira cadeira disse assim, Senhor, vamos Senhor, por ti eu vou dar a minha própria vida. Rapaz, ele começou a se empolgar, a unção começou a chegar no Pedro, Pedro começou a se empolgar, né? Agora eu tenho revelação, eu estou quase chegando aqui, igual o meu discipulador, né? E Senhor, pelo Senhor eu morro. Jesus olhou assim, Pedro, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Aí, não Senhor, era para ele ter murchado naquele momento, né? Era para a bola dele, sim Senhor, mas não, ele disse não Senhor, ele continuou. Então, mesmo que o teu discipulador te aconselhe, é importante, nós estamos para receber instrução, e o valor de um bom discipulado é você receber a instrução, você obedecer. Tem gente que vem com um monte de problema, e você ouve o conselho e depois não faz. Você só tirou o tempo, você só gastou o tempo do seu discipulador, você não segue instrução. Por quê? Porque ele não falou o que você queria, ele não lambeu o teu ego, ele não disse para você que não, é assim mesmo, não. Ninguém precisa, você não precisa de um discipulador, você não precisa de uma esposa, você não precisa de um marido, você não precisa de um pastor que fique lambendo as suas feridas. Você precisa de tudo isso, de alguém que coloca um metiolate, que arde, mas que cura, e depois vê um bálsamo, e que no final diga, eu te amo meu filho, você doeu, sofreu, mas passou, curou. Então Pedro precisou de alguém assim, precisou de Jesus falar bem sério, e quando aconteceu, então como eu falei, muitos discípulos não vão ouvir, mesmo você sendo obediente, mesmo aqueles obedientes não vão ouvir muitas vezes. Por quê? Porque só a experiência, só a queda é que vai te ensinar. Se você não aprende por instrução, se você não aprende por correção, você vai aprender das piores maneiras. E talvez às vezes não seja nem da pior maneira, mas vai ser da maneira da experiência. Porque a experiência gera, né, a perseverança. Você tem que passar por isso. Muitas coisas que você não conseguiu responder, que você caiu como Pedro passou por isso. Ele não ouviu, ele não seguiu a instrução. Ou tinha algumas coisas que realmente tinha que acontecer com ele, para que pudesse quebrar o ego dele. Muitas coisas vão acontecer na nossa vida para quebrar o nosso ego. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede a sua bênção. Muitas das coisas que nós resistimos, nós somos soberbos, nós somos arrogantes, nós achamos que nós podemos, que nós sabemos, é só com Deus ali realmente te repreendendo, te ensinando através de um problema, através de uma situação. E o Pedro precisou passar por isso. Depois Jesus adverte Pedro, diz novamente, Pedro, Satanás me pediu para te peneirar, mas eu roguei por ti, Pedro. Ele te pediu para te peneirar como trigo, Pedro, mas eu roguei por ti. Olha o discipulador orando por ele, olha o discipulador orando por ele. Olha o valor de um bom discipulado. Você tem pessoas orando por você. Se você diz, eu não quero, quando você quer, quando você aguenta a pressão, olha o valor, tem alguém orando por você, tem alguém segurando a corda, mesmo você não respondendo, mesmo você às vezes, é bom que você responda, é bom que você respeite, é bom que você ouça instrução, é bom que você aguente, seja obediente para sofrer menos, siga instrução para sofrer menos, mas se mesmo assim você resistir, o seu discipulador vai estar orando por você. Né? Ele disse, Pedro, Satanás te pediu para peneirar, mas eu roguei por ti. Agora Pedro, quando te converteres, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, faz com as pessoas, com as ovelhas, como eu fiz contigo, Pedro. Faz como eu fiz contigo, Pedro. Faz como eu fiz contigo. Então, querido, valorize um bom discipulado. Para terminar, não podemos deixar de ser discipulado,
né? O discipulado é tão importante. Valorize seu discipulado. Não deixe por qualquer motivo. Discipular é amar, discipular é obediência, discipular é negar a si mesmo, discipular é renúncia. E unidade é renúncia. Para você se unir com alguém, você tem que renunciar. Para você ser bem discipulado, você tem que renunciar. Viver em unidade, viver no corpo de Cristo, você tem que renunciar a si mesmo. Quando você renuncia a si mesmo, você se une com a igreja e você se une com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, eu edificarei a minha igreja. Quando você está debaixo da obediência, discipulado é a obediência, você está se unindo e a vida do corpo de Cristo vai vir sobre você. É ser corpo de Cristo, é cumprir a lei de Cristo, de levar as cargas dos outros, é crescimento, é ser modelo. Queridos, o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Através do discipulado, quando o seu discipulador está ali falando a palavra, quando o seu discipulador está te instruindo, quando o seu discipulador está... aí você olha assim, meu discipulador não é tudo isso. É tudo isso, sabe por quê? Porque aquele que comissionou o discipulador disse: quando tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou. Então o Senhor Jesus está ali. E a Bíblia diz que todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim. Quando o seu discipulador, o meu discipulador é analfabeto, quando o meu discipulador é iletrado, mas quando ele diz, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai cuidar de você, o Senhor é contigo, Jesus assina, sim, Ele está do lado. Então quando você valoriza aquilo que Deus valoriza, Deus te abençoa, Deus te abençoa. Eu sei que não é fácil, mas é possível, tudo é possível àquele que crê. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Valorize o seu discipulado, valorize o seu discipulador, ame o seu discipulador. Deus te abençoe em nome de Jesus.